Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Vamos falar aqui que o São Paulo resolveu individualizar as negociações com o Botafogo em relação às trocas de jogadores. Vamos falar aqui de uma proposta recusada do Corinthians pelo seu goleiro Hugo Souza, vinda lá da Europa. Também vamos falar do interesse do Santos em jogador e atacante do Atlético Mineiro para o Peixe, hein? Não é só o Gabigol, não. Eles querem um jogador do Atlético Mineiro. E lá no Palmeiras, vamos falar da negociação do volante, né? Aníbal Moreno com o River Plate, falar dos detalhes aí e o que o Palmeiras pretende. Vamos falar também do ranking da CBF, trazer aqui onde o seu time ficou no ranking da CBF e uma errata em relação ao vídeo anterior que eu falava do valor que os clubes receberam aí ao longo de 2025, né? Então, já peço antes de mais nada, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, que isso ajuda muito a gente aí, demais da conta. Bom, vamos começar pela errata, né? Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, gente, eu tinha colocado aqui ó, quanto ganhou em prêmios cada time da Série A. E aí eu fui alertado aí por amigos do canal, um pouco mais educado e uma outra não tão empática, que o valor do Atlético Mineiro não jogou a Libertadores, que absurdo, que trabalho porco, né? Verdade, gente, eu troquei aqui, na hora de colocar o Atlético, em vez de colocar na tabela da Sul-Americana, eu coloquei na tabela da Libertadores. Claro que o amigo que acompanha o canal, ele sabe disso, né? Ele sabe que eu me equivoquei na coluna e teve um amigo ali que de forma muito educada até me falou que houve um erro. E teve uma outra, aliás, que eu queria até compartilhar com vocês, né? Que falou isso aqui pro amigo do canal, ó. O Ailton Silva falou, tem um erro gigante nessa apuração, o Galo não jogou a Libertadores, o Galo ficou em segundo da Sul-Americana. Já a Nívia Velar falou assim, que trabalho porco, o Galo jogou a Sul-Americana. Então, vocês veem, né? Um amigo do canal muito empático avisando que houve um erro gigantesco e uma outra falou que meu trabalho é porco, né? Todo o trabalho que eu fiz então lá não serviu de nada por um pequeno equívoco, gente. Então o mundo tá meio maluco, né? Mas eu quero desejar para a Nívia, né? E para os amigos do canal que aqui estão, que estão sempre com a gente, já de cara, um Feliz Natal, que nós estamos aqui na véspera de Natal, trazendo para o amigo do canal muita informação, né? Então, eu queria dar aí uma enfatizada, né? Que nessa data de Natal aí, os lares de vocês estejam repletos, né? De amor, de harmonia e felicidade, mas principalmente também de empatia, né? Porque a empatia torna o nosso dia a dia melhor, né, Nívia? Então, um grande abraço. Vamos aí, então, a todas as informações dessa véspera de Natal. Já desejo um Feliz Natal a todos. Deus abençoe. Então, sigamos aqui com as notícias dos quatro maiores, começando pelo ranking da CBF, tá bom? A CBF, ela divulgou o ranking final depois da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, pelo sexto ano consecutivo, está no topo com 16.314 pontos. O Corinthians subiu para segundo, ganhando 2 posições, com 14.930. O Palmeiras se manteve em terceiro, com 13.860. O Atlético Mineiro subiu uma posição, chegando a 13.696. O São Paulo caiu 3 posições, com 13.556. Depois vem ali o Fluminense em sexto, Botafogo em sétimo, Atlético Paranaense em oitavo, Bahia em nono, o Vasco em décimo, subiu 5 posições, o Vasco, né? De 15º para décimo. O Cruzeiro foi o que mais subiu aí também, né? Junto com o Mirassol, o Cruzeiro subiu para 11º lugar, né? 8 posições. O Grêmio em 12º, Fortaleza em 13º, o Inter em 14º, o Red Bull Bragantino em 15º, o Santos em 16º, Juventude em 17º, Atlético Goianiense em 18º. O América de Minas, 19º, caiu 6 posições. O Vitória, 20º, Ceará, 21º, Cuiabá, 22º, Goiás, 23º, Coritiba, 24º, Sport, 25º, CRB, 26º, Criciúma, 27º, Mirassol, 28º, aí subiu 9 posições o Mirassol com o 4º lugar no Brasileiro.
Vila Nova 29º e Operário é o 30º. Esse é o ranking da CBF aí para o amigo ficar bem informado. Mas para que serve esse ranking, De La Zalle? O ranking da CBF, na realidade, ele serve mais para a Copa do Brasil, né, do que qualquer outra coisa. Que quando você vai formar os potes, onde quem pega quem, na hora de decidir quem joga em casa, quem não joga, esse ranking ele serve ali para a Copa do Brasil, principalmente, tá bom? E aí nós vamos à sequência das informações, falando um pouquinho de quem? Do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma venda aí do seu jogador Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno acertou com o River Plate, está ele assinando aí o contrato com a camisa do River. O Palmeiras, em princípio, negou e recusou uma proposta de empréstimo para o River Plate. E no fim das contas, o River Plate resolveu pagar os 7 milhões de dólares que o Palmeiras havia pago há 2 anos atrás para o Racing. Então o Palmeiras entende que, como utilizou o jogador por 2 anos e está vendendo por mesmo valor, que foi um bom negócio. Então, dessa forma, o Racing hoje tem aí o Aníbal Moreno. O Emiliano vai seguir no Palmeiras e o Palmeiras vai em busca de um volante. Os nomes ainda não foram ali decididos, mas o Palmeiras aí está recebendo muitas propostas em relação a alguns jogadores também. O Palmeiras mira alguma contratação de reposição, mas o Palmeiras não fala em nenhum nome por enquanto, não cita ninguém. Vamos aguardar o que o Palmeiras fará no mercado para trazer para o amigo do canal, que hoje as informações aqui são pai e bola. Então vamos para o São Paulo, né? O São Paulo está ali numa negociação com o Botafogo e existia a vontade de uma troca tripla, né, entre São Paulo e Botafogo. As coisas ficaram difíceis e aí o São Paulo resolveu tratar com o Botafogo tudo de forma individual, até porque o Ferrarese já tem quase tudo acertado com o São Paulo. E aí, dessa forma, vão ser tratadas as negociações separadamente, tá? Em 3 negociações. Então, agora a Ferrarese entra numa negociação, o Pablo em outra e o Rodriguinho em outra. E o São Paulo queria Marlon Freitas, Vitinho, Savarino ou até o Correia. Então, será feito de forma individual. E o jogador que está mais perto do São Paulo, pelo que se fala, mas ele quer um pouquinho de paciência, é o Vitinho. O Vitinho, ele teve na seleção brasileira, ele acha que ele tem como aí receber propostas da Europa até o meio de janeiro, então esse negócio vai ficar meio preso. Um outro jogador que tem quase tudo acertado com o São Paulo seria o Correia. Ele que veio do futebol espanhol, mas é um jogador acima dos 30 anos. E o São Paulo quer jogadores ali um pouco mais novos para o seu elenco. Então, isso vem arrastando as negociações do São Paulo. O São Paulo que esteve envolto em mais um escândalo hoje aí, né, gente? Descobriu-se aí, através de uma investigação da Polícia Civil, que o São Paulo fez saques em dinheiro das suas contas em 11 milhões de reais no ano. E que esse dinheiro teria sido depositado na conta de alguns funcionários e de dirigentes, tá? Sem uma explicação melhor de como foi feito isso. O São Paulo se manifestou e disse que esse valor é relativo a bichos, né? Mas o grande problema é que esse dinheiro foi retirado em dinheiro e colocado em dinheiro nas outras contas, né? O que não é uma coisa habitual, ainda mais hoje em dia com Pix. Então especula-se aí que esse valor que foi distribuído dessa forma foi a fim de evitar impostos aos seus funcionários ou seus jogadores, que eles eram relativos a pagamentos de bichos, né? Então, como a coisa anda feia para o lado do São Paulo, não adianta você agora querer pintar um cenário melhor que esse, porque a coisa anda feia para o lado do São Paulo, caso de polícia, mais uma vez, no tricolor paulista. Agora, nós vamos falar do Santos, né? Nós sabemos aí que o Neymar operou o joelho, uma cirurgia de artroscopia, feita em Belo Horizonte, ele saiu do hospital no mesmo dia, e parece, se tudo correr bem, o Neymar deve estar ali no meio do Campeonato Paulista, pronto para entrar em campo por alguns minutos, né? Para ir ganhando ali um pouco mais de canja, de tempo, né? Para quem sabe, uma segunda fase do Paulista ele estar já inteiro, ou até no Brasileiro, que começa no fim
de janeiro, certo? Essa informação do Neymar. Agora o Santos, que está negociando o Guilherme, né, com o Houston Dynamo dos Estados Unidos, tem quase tudo acertado. Então precisa de um atacante ali para o lugar e o Santos está atrás. Nós já sabíamos e falamos aqui do Gabigol, mas a negociação mais difícil por conta dos valores, mas as conversas continuam. Mais uma conversa que esquentou é a do Rony, tá, gente? O Rony do Atlético Mineiro, que esteve para sair do Atlético Mineiro no meio do ano, resolveu ficar, fez lá 13 gols, 4 assistências no Atlético Mineiro, e o Santos tem interesse no Rony, assim como o Bahia. Então o Bahia também está na negociação, os valores ainda não foram explicitados, mas o Santos tem aí a vontade de contar com o Rony no seu elenco no ano de 2025. Agora, quem está com as negociações interrompidas por dois motivos é o Corinthians, né? Nós vamos falar do Corinthians agora. E por que está interrompida? Porque esse senhor da esquerda, Fabinho Soldado, foi desligado aí do Corinthians. Ele que tem proposta do Internacional, não segue mais no Corinthians, mesmo com a vontade dos jogadores, que no dia que recebeu ali o troféu, gritaram fica Fabinho, falaram no microfone, mas ele não ficou porque tem dirigentes aí que queriam o Fabinho fora dos planos. O grande problema é que o Fabinho estava negociando as renovações de contrato, quem saía, quem ficava, e o Corinthians nesse momento não tem ninguém, gente, tá? E não acertou nenhum nome. Os outros 3 nomes que o Corinthians queria, ele infelizmente para o Corinthians já estão renovados, né? Com o Botafogo, que era um dirigente do lado do Botafogo, o outro é um dirigente que está no Grêmio e um outro é da Europa. Todos já encaminharam suas vidas e o Corinthians ficou sem o Fabinho e sem ninguém. Ninguém sabe ainda quem vem, mas o Corinthians espera até janeiro resolver isso. Por que até janeiro e não agora? Porque o Corinthians tenta resolver as questões de transfer ban. Tá? O Corinthians ainda não pagou o valor de 85 milhões que deve lá à FIFA dos transfer bans do Santos, do México, né? Por conta da negociação do Félix Torres, 41 milhões, e mais 44 milhões do Rojas, né, que foi lá para o Miami. Ele acabou ganhando aí um valor de multa que o Corinthians não pagou, e o Santos teria que pagar esses valores de 80. O Santos não, o Corinthians teria que pagar esses valores de 85 milhões e ainda não fez o acerto. Como o Corinthians quer fazer o acerto? A Esportes da Sorte quer ampliar o seu patrocínio para 150 milhões de reais, iria antecipar 50 milhões de reais do valor anual, e o Corinthians pretende levantar a verba do prêmio da Copa do Brasil para acertar essa questão de transfer ban e aí poder negociar com algum jogador e trazer algum jogador. Jogador certo é o Michael, que ainda está no elenco, então ele só precisa renovar o contrato, isso não interfere em transfer ban, e aí o Michael tem tudo certo com o Shakhtar Donetsk, o Michael segue. Quem não segue é Thales Magno e Romero, esses dois não terão contrato renovado. Angeleri negocia com o Corinthians ainda, nada definido em relação ao Angeleri. Por outro lado, o Hugo recebeu uma proposta de 6 milhões de euros aí, né, do Milan, e o Corinthians recusou, porque a multa rescisória do Hugo com o Corinthians é de 100 milhões de euros, e aí 6 milhões não dá nem conversa. Essas foram as notícias dos 4 maiores. Espero que vocês tenham gostado das informações. No Natal não teremos vídeo, mas dia 26 estaremos ligadinhos aqui no canal. Um Feliz Natal a todos. Se gostaram do vídeo, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais. Feliz Natal!